Bom, gente, Cama Esportiva de volta desta terça-feira, 8 de agosto de 2023, pontualmente 13 horas mais 6 minutinhos. Mais uma vez, obrigado pela grande audiência, né? É sempre bom ter a participação do nosso telespectador, nosso público, crescendo cada vez mais, né? Esse espaço é um espaço que a gente curte muito fazer, que é a nossa sala de visitas, sempre aqui recebendo pessoas importantes do cenário esportivo, não só de Guarulhos, mas do nosso estado, do nosso país, né? E não diferente a isso, hoje estamos aí recebendo personalidades do voleibol masculino, a nova comissão técnica do voleibol Vedacity Guarulhos. Não é isso, Juliano? Isso mesmo. Já que ladeado pelos nossos convidados, né, o professor Neri Tambeiro e Flávio Tavares, técnico e assistente técnico dessa nova formação do voleibol. Eu gosto muito de falar do Vedacity, gente, porque é um trabalho que impressiona, né? A gente sempre tece elogios aqui ao Marcílio e toda a sua composição, né, toda a sua diretoria, porque quarta temporada de liga, não é isso, Juliano? Da Superliga, né? Já configurando aí entre as 12 melhores equipes do Brasil, né? Que vão compor aí mais uma etapa, né, da Superliga, né? Então a gente fica muito feliz. Então, nosso boa tarde aqui aos nossos convidados. Professor, muito legal ter você aqui, viu? Né? Com uma história maravilhosa, da mesma forma o professor Flávio aí, incumbidos, né, de comandar aí um novo elenco, um novo trabalho para novas competições, né? Sejam bem-vindos, viu? Eu que agradeço o convite, com muita alegria que nós estamos aqui, com certeza. Como é a sua primeira vinda aqui no nosso programa, né, e a sua estreia aqui na cidade, com essa missão tão importante, né, no comando dessa tão importante equipe que é o vôlei Vedacity Guarulhos, um breve resumo da tua história, quem é o professor, como é que você surge para o esporte, fala um pouquinho da sua história. Então, comecei no voleibol de base do Fluminense, trabalhei 8 anos, de lá eu fui para Olímpicos, também um time juvenil. A minha primeira experiência no voleibol adulto profissional foi na Unisul. Sim. Eu fui assistente do Alemão, onde nós fomos vice-campeões e terceiro da Superliga. Depois nós fomos para a praia, trabalhei 8 anos, fui para a Olimpíada de Atenas com a Sandra e a Ana Paula. Nós ficamos em 5º lugar, mas um ano antes nós fomos campeões do mundo. E depois disso eu fui trabalhar com o Giovanni no SESI. Sim. Ficamos 4 anos lá, fiquei 4 anos, ainda ganhamos a Superliga, o único título do SESI. A Superliga foi com o Giovanni e comigo lá. Sim. E logo depois fui para a MOC e eu passei 9 anos no Minas. Né? E do Minas agora estou vindo para o Vedacity Guarulhos. Sim. E essa passagem pelo Minas é uma passagem importante, né? Com 3 vice-campeonatos, se não me engano, Copa Brasil, né? E, enfim, resultados importantes. Os últimos 3 anos nós chegamos a todas as finais dos campeonatos que participamos, menos o Mundial de Clubes, né? E essa última temporada ficamos em 4º na Copa do Brasil, mas tirando isso, todo sul-americano, a Superliga e campeonato regional, nós sempre estivemos na final. Que já é uma tradição do Minas, né? Fazendo história sempre no voleibol. E lançar jogadores, né? Sim, que é de extrema importância. Essa composição de trazer meninos da base com atletas mais experientes, então isso sempre deu uma química muito boa. Sim. E desse trabalho surgiram atletas aí, né? Através do teu trabalho surgiram atletas importantes, alguns já nem estão mais aqui no Brasil, já estão fora. É gratificante isso, né? Com certeza. Nessa atual seleção, nós temos 5 ou 6 atletas que foram lançados pela gente, estão na seleção com o Renan, né? Maravilha. Otávio, Flávio, Mike, Honorato, a Buba, Roque, todos esses nós lançamos no Minas, né? Que bom. Já volto com você. Flávio, deixa eu pegar um boa tarde seu aí, obrigado também de estar aqui, compondo nossa sala de visitas, viu? Você já vem de um trabalho aí, né? Já fazia parte do grupo anterior aí, e acaba que você sendo mantido aí na comissão técnica, cria um facilitador aí para o professor, né? Numa composição aí, já com uma história. Fala um pouquinho sobre isso e fala um pouquinho também da sua história. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Primeiro, eu não vou falar meu currículo não, que eu vou ficar com vergonha, depois do que o Neri falou. Mas eu estou na 4ª temporada no Guarulhos. Eu comecei no vôlei de alto rendimento no feminino, no Esporte Clube Pinheiros. Eu trabalhei lá por 2 temporadas, eu era analista de desempenho e assistente técnico da base.
E aí depois eu recebi o convite, através do Anderson Marcilli, para integrar a comissão do Guarulhos. Era um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com masculino, mas eu gosto muito dessa coisa do desafio, de funções novas. Inclusive, essa temporada é um outro desafio, ser assistente técnico do Neri, que é uma referência, sempre foi para a gente lá em Guarulhos, né? Sim. A ideia é sempre ajudar, da melhor maneira possível. Eu acho que ele vai muito mais me ensinar do que eu ajudá-lo. Agora, o que ele puder, né, e o que eu puder contribuir no dia a dia no trabalho, com certeza estou à disposição. A ideia é que a gente possa fazer um grande trabalho e, mais uma vez, levar o Vedacity Vôlei Guarulhos aos lugares mais altos possíveis. Com certeza, com certeza. E engraçado, para você que nos acompanha, sempre há, né, quando se termina uma competição, possíveis trocas, né, de comandantes dos diferentes trabalhos, das diferentes modalidades. E o voleibol não é diferente, né? Tivemos aí no final uma troca, né? Estava aqui o Guilherme Novaes, que acabou indo lá para o seu lugar e você veio para o lugar dele. Não é isso? Como é que você vê? Que você passa alguma coisa sobre isso, Neri? Então, eu terminei um ciclo no Minas, né? 9 anos. Um dia isso ia terminar. Sim. É com motivo de alegria que eu recebi essa notícia. Ele mesmo me ligou, dizendo que tinha recebido esse convite. O Guilherme foi meu assistente. Sim, pois é. No Minas, né? Então, você não queria só atleta, né? Você queria também com profissionais. Hoje, além de formar atletas, eu ajudo a formar profissionais. Pois é, verdade. Né? Então, isso é gratificante, né? A escolha dele me enaltece, assim, fico muito orgulhoso por ele. É fruto do seu trabalho. E ele está crescendo, né? Uma pessoa que eu estimo, que eu gosto muito da família. Sim. Então, só alegria. Em breve o encontro na quadra, né? Com Como certeza. adversários, né? Mas que gostoso, faz parte, né? Faz parte. Você está chegando, né, para o início de um trabalho, né, com uma nova formação. Da equipe que nós tínhamos aqui, até depois se o Flávio quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Mas estão sendo mantidos atletas da última temporada e quantos estão chegando? Como é que você está trabalhando nessa questão, Neri? Então, quando eu cheguei, estava negociando com o Anderson, melhor dizendo, ele já tinha me colocado que tinham 5 atletas que já tinham renovados, né? O Sandro, o Franco, o Filipinho, o Matheus Alejandro e o Pato. E o Babu. O Pato, nós acertamos depois, tá. mas ele já não tinha um tempo de 2 anos como os outros, né? Assim, mas nós resolvemos renovar com o Pato, que é um atleta muito importante para a gente, um atleta que nos dá um padrão assim técnico muito grande, dá uma tranquilidade, e nós formamos o grupo contratando mais 6 jogadores, né? Logo após o Pato. Então, vimos ali as carências nas posições, o que seria melhor para a gente ter um grupo mais forte, as prioridades de contratação, foi feito um por um ali, até chegar a esse grupo. Sim. Obviamente, o seu nome tem um peso muito grande nisso, né? Cria-se uma certa facilidade na busca de novos atletas, né? Mas é mais ou menos o desenho que você já imaginava ter em mãos para essa temporada? Eu acho que nós formamos um grupo... Desculpa te interromper, mas eu faço essa pergunta porque a corrida não é só do Vedacity, né? Todas as agremiações que vão compor o trabalho, não só no Campeonato Paulista, mas depois na Superliga, também estão com a mesma responsabilidade e com as mesmas preocupações, não é isso? Com certeza. E antes de tudo, só completando, também já cortando. Fica à vontade. Tá, se eu puder, né, enquanto a gente fala do elenco, já rodar aí aquela arte dos jogadores, até para que você também comente, né, Neri, a chegada dos novos jogadores e o que eles vão poder agregar à equipe, né? Então, essas contratações foi uma conversa muito grande assim com o Anderson, um por um, né? Sim. Então, nós acabamos formando um grupo muito forte. Eu acho que dentro do orçamento que nós tínhamos, nós cumprimos ali, fizemos o melhor possível. Agora, lógico que todas as equipes procuraram se reforçar. E esse embate a gente só vai ter uma noção melhor durante os jogos, quando começar o campeonato, né? Sim. Mas a gente está muito feliz com as contratações, né? E o Vedacity vai jogar de igual para igual com qualquer equipe aí que venha disputar o título, com certeza. Já na tela aí, né, Ulisses, Neri, Flávio, telespectadores. O Felipinho, como o Neri falou, Felipinho é renovado, o nosso né? líbero, que já estava contratado quando eu cheguei, né? Já estava renovado. E aí o Tassinha vai pondo aí os outros jogadores, né? Já primeiro naquela linha dos jogadores renovados, tá aí o Alejandro. O Alejandro, o central, também já estava renovado. Aí o Babu também. Esses jogadores todos já estavam no clube, né? O Pato, nosso ponteiro aí,
dá uma tranquilidade no passe muito grande. O Sandro, nosso levantador e capitão, né, que está desde o início do projeto. O Franco, o maior pontuador da Superliga, né, que a gente conta com ele aí na melhor forma possível para esse ano, que nós vamos precisar muito. Sim. Aí o Lucaian trouxe um de Montes Claros, um ponteiro que vinha se destacando, né, e é um cara que agrega muitos valores, assim, um cara muito forte, um atacante muito forte. Então, o Bertolini, ele tentou ser oposto. Logo, agora ele veio da Europa, se eu não me engano, e ele estava numa função diferente. Sim. Mas eu trabalhei com ele na Seleção Brasileira, que eu fui técnico da Seleção Brasileira Juvenil também. E ele era central, então já trabalhei com o Bertolini também. Né? Mas é um central que vai nos ajudar muito. Maravilha. Aí o Everaldo, que é o jogador que eu mais tempo trabalhei no SESI, trabalhei no Minas com ele, levantador, né? Aí o Lucas, um jovem, mas muito talentoso, pega a bola muito alta, tem um excelente braço, e ele é ponteiro, mas ele está vindo numa função de segundo oposto, mas está treinando nas duas posições. Aí o Celestino, nós trouxemos ele do Suzano, ele se destacou muito ali, inclusive na semifinal eles tiraram o Vedacity Guarulhos, e no nosso confronto, quando era do Minas com o Suzano, eles ganharam um jogo nosso, então eu vi muitos, assim, é um ponteiro passador e muita habilidade, mas também tem boa potência, então vai nos ajudar muito. Aí o William, ele fez uma temporada fora, se não me engano, na França, né? E é um jogador, assim, de muita potência, né? Tanto no saque quanto no ataque, tem bons fundamentos, né? É um dos nossos pilares. E aí, eu fora de forma ali, mas todo dia lutando contra a balança. Também no nome do nosso voleibol está aí o Flávio. E o Flavão aí, meu assistente aí, meu braço direito, que me ajuda todos os dias. Flávio, aproveitando, bom, você já vem de uma formação, né, e está desde o início do trabalho, já são 4 anos aí, fazendo parte desse comando, né, na comissão técnica. Existe um trabalho de base, que a gente sabe que existe, e aí há uma linguagem de vocês que estão no trabalho principal, com aqueles que estão na base do trabalho. Como é que está funcionando isso lá no Vôlei Vedacity? A ideia lá no nosso trabalho sempre foi pautado em conseguir aproveitar o maior número de atletas da base, possivelmente subindo para o adulto. Sim. Não efetivamente jogando o torneio, mas ajudando nos treinamentos. Sim. Alguns jogadores conseguem estar no elenco que disputa a Superliga ou Paulista, né? Mas a gente sempre se preocupou com isso, em formar atletas que o clube possa aproveitar no adulto, até por uma questão orçamentária. Então, a nossa ideia sempre foi essa. A gente trabalha em cima do plano de jogo que o adulto desenvolve. Então, a gente reproduz com a base, basicamente, o que o adulto faz. Obviamente que a gente tem que fazer algumas alterações ou adaptações, né, por conta de carga de treino, mas a ideia é fazer mais ou menos o mesmo trabalho no Sub-21, para que eles já cheguem, quando o professor Neri ou o Gui, quando era técnico da gente precisava, eles estivessem em condições de ajudar nos treinos e nos jogos. E um detalhe interessante, eu vou repetir aqui a pergunta que eu te fiz na live, né? Você ficou 9 anos fora do vôlei de São Paulo, né? A última equipe foi o SESI. O que mudou nesses 9 anos? Porque eu brinco que o Paulista é uma mini Superliga, né? Já dá para ter um ensaio do que vai rolar no segundo semestre. Essa pergunta que eu faço para você, já deixa uma pergunta para o Flávio, porque você tocou num ponto importante sobre a base, né? Eu acompanhei lá os regionais, embora nós não conseguimos o resultado que esperávamos, né, Ulisses? Mas eu vi bons valores ali, na época, ali na oportunidade o João comandou o time, né? E vi bons valores ali. Eu queria saber do Flávio, de repente, neste Campeonato Paulista, se pode ser também uma grande oportunidade para que eles entrem e já tenham essa vivência, se há essa ideia de já colocar eles para jogar no Campeonato Paulista, até para ter uma vivência na quadra, do jogo, enfim. Bom, eu vou responder já com relação a adultos, você está perguntando? Não, eu vi a base com bons talentos. Obviamente, você já está observando ali. Já poderemos ter uma surpresa aí. Aí é com o professor Neri, aí é com o chefe aqui. Mas o que você vê, a base está muito forte, né, Flávio? Juliano, a gente tem uma grande dificuldade, porque a gente
briga, né, entre aspas, com grandes times que têm bases há muitos anos, principalmente aqui em São Paulo, Campinas, o SESI, que já são referência. Então, quando a gente traz o atleta para cá, a gente precisa mostrar para eles que o trabalho é sempre a médio e longo prazo. Então, a gente procura trabalhar sempre com a categoria abaixo da categoria deles, para que quando eles cheguem na categoria deles, eles estejam num patamar próximo a essas grandes equipes. Esse sempre foi a visão da gente. E eu acho que tem dado resultado, né? Se a gente olhar para a base há 3 anos atrás, que era o primeiro ano, quando eu ainda era técnico, e agora com o João assumindo, a gente já teve uma crescente muito grande Sim. tecnicamente dos jogadores. Você acompanhou lá nos regionais. E eu acho que a tendência é que isso se torne cada vez mais forte e melhor com o passar dos anos, porque a gente vai consolidando o trabalho, né? Mas eu espero, de verdade, que a gente possa contar sempre com alguns atletas, pelo menos, integrando o adulto também. E antes do Neri responder, é importante isso que você está falando, agora eu estou me lembrando, eu conversei com o João, inclusive, a respeito disso, ele disse que tinha alguns atletas até abaixo do regionais, ele foi sub-21, né, Ulisses? Então tinha atletas lá de 17 anos, 18, já tendo essa vivência. E uma baita vivência, porque Pinda veio com um time com 2 jogadores que jogaram no Superliga, e o nível lá foi muito alto. Neri, o que você espera desse Paulista? Houve uma mudança muito grande nesses 9 anos e dá para preparar bem para a Superliga? Então, eu acho assim, nos últimos 3 anos, pelo menos, as finais da Superliga foram clubes mineiros, né? Então, o Minas e o Sada se confrontaram. Eu acho que agora o São José quer um espaço na final, investiu para isso, para chegar à final, né? E as outras equipes estão correndo atrás de chegar nesse grupo, né? Sim. Eu acho que o primeiro objetivo das equipes que jogam Paulista é ficar entre as 4, né? Que já vai ser uma guerra muito grande. Sim. E quem chegar ali vai brigar com tudo que tem para chegar a uma final, que não é fácil, sim, né? E o Vedacity, ele se credencia para isso, que nós estamos trabalhando todos os dias para a gente chegar a esses objetivos, né? Assim como as outras equipes, né? Há um equilíbrio muito grande. Mas nós nos credenciamos para isso, né? Todo dia trabalhamos, visando... A Superliga é sempre uma grande competição, mas eu acho que essa temporada, você está colocando muito bem, viu, Neri? Tá essa coisa meio que emparelhada aí, né? 2 equipes que já tem uma história bacana, mas equipes que estão surgindo aí, na volta do Suzano, já também com resultados importantes, né, conseguindo posições importantes, o Vedacity se mantendo numa situação, né, um trabalho novo, mas que já desponta, já não é de agora, né, com resultados também bastante expressivos. Vamos ter aí uma competição diferenciada nessa questão aí, de equipes que estão querendo chegar lá e mudar um pouco essa história, né, dessas finalistas. A montagem no papel é uma coisa, né? Sim. E aí quando começam os jogos, verdade, há equipes que dão uma química e elas conseguem crescer e outras não. Sim. Né? Então, só com o decorrer dos jogos nós vamos ter essa noção mais real. É, verdade. É isso mesmo. Juliano, quem que está no Paulista aí? Você separou a relação para o telespectador? Tassinho vai pôr aí na tela para nós, Ulisses. Está aí a rodada, então, vamos lá. Dia 21 de agosto, no ginásio da Ponte Grande. Aliás, os ingressos já estão sendo vendidos para este jogo, então, bora comparecer e bater no baldinho amarelo. Vôlei Guarulhos contra o São José, então no dia 21 de agosto, na Ponte Grande, às 7h30 da noite. Jogão de estreia, hein? Abriremos com uma decisão já, né? São 2 excelentes equipes, depois o Araçatuba, no dia 27 também na Ponte, e aí uma sequência de jogos fora, né? O Suzano no dia 2 de setembro, o SESI, que agora será em Bauru, né? Não será mais na Vila Leopoldina, né? Então o Ícaro se prepara para viajar 5 horas. Campinas, depois lá no Taquaral, lá em Campinas, já é um ginásio conhecido. Depois na Ponte, o Santo André. E fecha com o Atibaia. Aí eu pergunto para você, Neri. O SESI ter ido lá para Bauru muda em alguma coisa? Por que eu digo isso? Porque não é só o adversário. Você tem a questão da distância também, né? Como é que trabalhar essa logística nesse Campeonato Paulista? Não só o SESI, mas também o Campinas fora de casa. Aliás, uma sequência fora de casa, né? Como é que vai ser esse trabalho para o time que está iniciando a temporada agora? Então, mas eu acho que o Guarulhos está bem localizado ali e para a gente sair, a gente não leva muito tempo para chegar nos lugares, né? Talvez o SESI, que é a maior distância, né? É Bauru, né? Mas assim, eu vejo essas equipes, por exemplo, o Campinas ficou fora dos 4, né? Então procurou se reforçar. Sim. O SESI já vem investimento em meninos.
Então eles deixaram de contratar, eles perderam o Birigui e vão tentar lançar qual o nome daquele ponteiro que tá na seleção brasileira juvenil, o Bergman. Então, eles estão sempre tentando lançar atletas que oriundos da base, né? Mas pode ser uma grata surpresa, né? Então, assim, o Vedacity, como você tocou na base, nós sempre jogamos com 14 jogadores dentro da Ponte Grande lá. Então, 2 atletas da base já vão estar conosco. Bacana. Nós jogamos agora, esse final de semana, fizemos um amistoso, já lançamos um menino, um líbero, né? E já jogou 2 sets. Então, estamos tentando lançar esses valores e para poder ter um crescimento junto com a equipe. O Neri tocou num ponto importante, e o Flávio conhece muito bem, né, Neri? Você jogou contra, então você também já deu para perceber que aquela torcida ela é capaz de fazer, né? E sem dúvida nenhuma, ela vai ser o seu 7º jogador? Com certeza. E é um torcedor muito apaixonado, né? Sim, que bota o time para cima o tempo todo. Não sei se na Superliga tem torcedores mais apaixonados do que o que nós temos lá no Vedacity Guarulhos, né? Então, a nossa estreia aí está cheia de expectativa, né? Desse reencontro. Legal, e a gente bacana. conta com a presença deles, mas é uma força muito grande, né? Para a nossa equipe poder jogar e isso é um problema para os adversários. Nesse trabalho, você falou agora, falou ainda há pouco de um amistoso, tem mais algum jogo previsto aí antes do Campeonato Paulista? Vamos fazer um amistoso agora quinta-feira, né? Com uma preparação contra o Atibaia. E depois, na outra semana, a gente já se prepara para estrear como você colocou ali na segunda-feira, né? Na outra, contra o São José. Deixar uma pergunta para o Flávio. Eu te conheci na base, trabalhando e tal, e agora você chega ali no adulto, como auxiliar. Como é que tá o coraçãozinho? Juliano, aberto. Sempre foi o que eu falei quando eu conversei a primeira vez com o Neri, né? A gente vai sempre tentar aprender ao máximo. O Neri tem muita coisa para ensinar, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo ali da CT, da diretoria, né? Um cara com muita experiência e é uma referência. Então, eu tô muito motivado, com muito foco, né, naquilo que a gente precisa fazer. Eu sei da minha responsabilidade ali junto ao Neri no dia a dia e a ideia é sempre poder ajudar cada vez mais. Então, o que eu puder agregar, seja como braço, seja como na mente, né, e ajudando em alguma coisa de estudo, eu tô muito propenso a isso. E o legal dessa comissão técnica, né, Ulisses, e o trabalho que o Anderson faz é manter os profissionais, né? Então o Flávio já está um tempo lá, o João também já está há bastante tempo. E isso é legal, dar o suporte para o Neri que está chegando agora e ter essa condição de trabalhar. E você, com esses jogadores, né, o Ícaro me falava em off, daqui a pouco o Ícaro vai entrar aqui para bater esse papo com a gente. Alguns desses jogadores que você vai trabalhar agora, você já trabalhou lá atrás, né? Lá começando. Como é que é esse reencontro, Neri? É com muita alegria que a gente encontra esses jogadores, né? Por exemplo, o Sandro, nós fomos campeões da Superliga no SESI juntos, né? Sim. O Everaldo teve uma passagem muito importante no Minas ali, quando eu cheguei, eu chamei ele para ser o meu levantador lá. Nós ficamos em 4º lugar na Superliga, que era a nossa meta. O próprio Franco também trabalhou comigo lá no Minas, né? Então, todos esses jogadores, assim, a gente está sempre né, se encontrando. Acaba cria um facilitador, né? Sim. Com certeza. Conhecê-los, né? E eles conhecerem Bertolini, o menino que eu encontrei com ele na seleção brasileira, né? Então teve esse reencontro. Então sempre é com muita alegria. Que bom. Olha, gente, estamos tendo um prazer enorme, né? Em trazer aí os comandantes do nosso voleibol, comissão técnica, né? Composta aí pelo Neri e pelo Flávio. A gente deseja um sucesso tremendo para vocês. Obviamente estamos aqui na condição de apresentadores, né? De mostrar o que acontece nas diferentes modalidades, mas temos o nosso lado de torcedor também, né, Juliano? Com certeza. Estamos aqui na torcida para que você, né, faça um bom trabalho realmente, né? O teu currículo é maravilhoso. Parabéns ao Marcílio, não perdeu tempo, né? Nessas ações todas em trazer você para cá. O nosso vôlei ganha muito com isso, né? O Flávio sendo mantido aí na condição também de auxiliar. Parabéns, viu? Parabéns. Ó, para você que nos assiste, só para ilustrar, né?
Antes temos aí o Campeonato Paulista, que já é uma amostra do que vai acontecer depois lá, né, na Superliga, né, que tem aí, eu coloquei só para ilustrar, né, para você que nos acompanha, Sada Cruzeiro 8 vezes campeão, Minas 7, São Paulo 6, Santo André 4, Florianópolis 4, Ubra 3, Suzano 3, ou seja, uma competição recheada aí de acontecimentos importantes, né? Parabéns. Só para a gente ir embora e fechar essa questão Superliga, quem foram os dois rebaixados dessa Aí o Brasília e o Rede Cuca de Fortaleza e o Brasília, subiram o Joinville e o Monte Carmelo. O Monte Carmelo já jogou a Superliga, caiu e voltou. Na classificação, na primeira fase, nós ficamos em segundo, aí depois caímos contra Suzano nos playoffs e ficamos em quinto no geral. Legal, isso vai ser assunto nosso lá na frente, que agora é o Campeonato Paulista, né? E a gente fica na torcida para que tudo aconteça bem. Depois, você colocou que no papel tudo encaixa, né? Depois na prática que a gente vai ter uma noção realmente de tudo aquilo que está sendo pensado, está acontecendo, essa química que é importante. Há um tempo depois, caso haja necessidade de reposição de em determinadas posições, temos um tempo para isso na Liga, como é que funciona isso? O nosso grupo já está fechado. Está fechado, né? tá. Mas a minha análise, nós temos 9 equipes que vão brigar para 8 vagas nos playoffs da Superliga, né? O Sada eu acho que está um pouquinho acima, não tenho certeza, está um pouco acima das outras, mas eu acho que há um equilíbrio muito grande entre as outras equipes. É o que eu falei ainda há pouco, Tá bom, tá certo. Juliano, vamos embora? Antes de ir embora, vem cá, menino. Sim. Eu quero. E para mim, não, pode entrar aqui. Você é da casa. Posso falar no Juliano? Você já é de casa. O Ícaro, o melhor comentarista de Copa do Mundo que já apareceu neste programa. Ícaro, estudante de jornalismo, né, Ulisses? E ele está aqui representando a... Estudante não, ele me falou estudante que já se formou. Estou formado Mas já. ele já virou. Não, você não falou que ia fazer pós? Você falou que ia fazer pós. Então, assim, Ulisses, o Ícaro está aqui representando a comunicação do Vôlei Guarulhos, representando a Cláudia, que é quem comanda todo o time da comunicação, a Camila, a Rubiá. E por que eu trouxe o Ícaro aqui? Além dele ser uma grande pessoa, a comunicação nos ajuda muito. Sim, sem dúvida. Se não é esse elemento, nós não temos aqui hoje, se o Neri está aqui, o Flávio, os atletas, dá o suporte ali no jogo. Claro que isso não é culpa do Vôlei Guarulhos, é culpa não é uma culpa, mas uma falta de, né, Ulisses, que nossos próprios não têm cabide de imprensa, né? É uma coisa que eu já batalho há bastante tempo, mas como eu disse, isso não é do Vôlei Guarulhos, é um próprio municipal. E o Vôlei Guarulhos gentilmente cede o espaço, o Ícaro faz isso para nós. Então, agradecer, desejar a vocês também uma boa temporada. Um time é feito por várias mãos, né? E a comunicação é um dos braços importantes que alimenta não só a Câmara Esportiva, mas também toda a imprensa da cidade. Também agradecer aos copos d'água que você leva lá para mim. Então, boa temporada para nós, Ícaro. Boa temporada para nós, né? Mantivemos o time titular, né? Sim. Agora com novas contratações aí de peso, é só para frente, né? Conquistar os nossos objetivos. A gente torce muito lá ou não? Ixi, não, só os baldes amarelos ali. Só o balde e a gente ali no reserva. Mas tudo bem, é isso Poucos aí. gritos. Poucos gritos, mas é isso aí, Ícaro. Obrigado. Um abraço para a Cláudia, para a Camila e para a Rubial, Ulisses. Legal. Ícaro de Oliveira, né? Está aí. Um trabalho bastante sério também, facilitando o nosso aqui, inclusive. Parabéns pela sua recém-informação e parabéns pelo trabalho que você executa, né, nas suas responsabilidades lá no Vôlei da City. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Parabéns a vocês também pelo programa, que é excelente. Tá bom. Muito obrigado. O formado, Ícaro. Aos nossos convidados, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Produção, obrigado pela deixa aí. Passamos um pouquinho do horário, mas, né, com conteúdo maravilhoso. Não, antes do deixa, peraí, Nerico, convidar o torcedor para ir lá no dia 21, vamos deixar que ele faça isso. Com certeza. Aí os amantes de voleibol, os torcedores flecha, né, como são chamados, esperamos todos aí, dia 21, quanto São José, o reencontro aí dos torcedores com a equipe. Maravilha. Com a presença do Câmara Esportiva, né? Com certeza. Gente, vamos ficando por aqui, a todos vocês mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, né? E o Câmara Esportiva volta, se Deus assim o permitir, na próxima quinta-feira, às 12h30. Tchau, tchau.